Então, bora lá. A gente falou um pouquinho na semana passada, né, de exemplos, aplicações. Falei do vídeo lá para vocês verem. Não sei se vocês tiveram curiosidade de assistir ou não, mas vale a pena fuçar um pouquinho aí o que está rolando sobre IA. Então, vamos lá. O que geralmente a gente pensa? Primeiramente, quando a gente está na computação, e segundo, quando a gente pensa em inteligência artificial, que a gente precisa resolver um problema, né? Lógico que existem coisas aí ligadas à diversão, né? Coisas que a princípio dizem que não são tão sérias, mas sempre tem um fundo comercial, sempre tem um fundo científico aí por trás. Então a gente procura por problemas a serem resolvidos com o uso de algoritmos. Existem coisas que a gente resolve muito facilmente no nosso cérebro, né? Na forma de pensar. Então você fala assim, vou identificar se aquela pessoa está feliz ou triste. Vou identificar lá se o pai ou a mãe está bravo. Se alguém não ficou contente com alguma coisa que leu, a expressão facial vai mudar. Então, o que acontece? Isso a gente aprendeu ao longo dos anos como fazer. Igual quando você tira a carta, quando você anda de bicicleta, né? Quando você consegue medir só no olho se você consegue ultrapassar um veículo ou não na rodovia. Quando você lá de longe vê a cara de alguém e fala, vixe, ferrou, a pessoa tá brava. Por quê? Porque você conviveu muito com essas coisas e você sabe o funcionamento delas. Então, pela expressão facial, pelo tom de voz, até pelo jeito que responde no WhatsApp, a gente sabe como é que aquela pessoa tá. Só que isso, computacionalmente, não é uma tarefa fácil para o computador. Ela é uma tarefa complexa, porque ele tem que aprender tudo isso para depois, né, conseguir reconhecer. Então, a gente vê que algumas coisas que a gente aprende ao longo do tempo, a gente precisa ensinar o computador a fazer. Quando a gente tem uma grande quantidade de dados, é mais fácil organizar isso daí pelo computador. Então, eu tenho um banco de dados, ele tem várias características, e aí, a partir dessas características, eu consigo predizer algumas coisas, eu consigo trabalhar com essa informação e tomar decisão. Eu posso reconhecer a face da pessoa e saber como é que ela está se sentindo. Eu consigo reconhecer um sinal e saber se ele é patológico ou não. E aí, uma infinidade de coisas. Então, com o uso desses algoritmos e bancos de dados, a gente consegue predizer algumas coisas e tirar respostas a partir disso daí. Então, algumas técnicas de IA, em particular o aprendizado de máquina, que aqui a gente vai usar a sigla AM, ela tem sido utilizada com sucesso para a solução de um grande número aí de problemas reais. Então, a gente consegue fazer uma máquina aprender, dadas algumas características, e aí essa máquina vai nos ajudar a predizer aí alguma resposta, alguma solução. Então, a gente vê várias e várias aplicações. Eu vou reconhecer a fala, né? Eu vou ver, por exemplo, determinado paciente tem a doença X, se ele for tratado com o método Y, a chance dele melhorar, né, de sair desse estado patológico é de tantos por cento. Processos judiciais, dado um determinado problema, como que, né, dada toda a jurisprudência, todas as causas já julgadas, qual é a chance que você tem de ganhar ou não? Fora jogos, fora os automóveis, né, de forma autônoma. Então, tudo isso daí
faz parte desse processo que eu posso fazer para que o computador aprenda a trabalhar com essas coisas. Então, a capacidade de aprendizado desses algoritmos é considerado aí essencial para um comportamento inteligente. Para que eles aprendam, eles usam o princípio da inferência, denominado indução. Então, como é que a gente faz esse processo? Você tem que tirar uma conclusão a partir de um conjunto de exemplos, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo lá no exercício. Então, baseado no que você coloca para o treinamento, né, que é esse conjunto aí de exemplos, o seu algoritmo vai ser capaz de, a partir de uma nova entrada, fazer com que você tenha uma resposta A, B, C, né, de acordo com a necessidade, a especificidade aí do seu algoritmo, você tem uma resposta baseada nesse exemplo. Então, até chegar nisso, a gente tem vários processos e várias áreas que são relacionadas aí. Então, a gente vai trabalhar com probabilidade estatística, teoria da computação, neurociência, teoria da informação e uma infinidade de outras áreas aí. Porque, na verdade, é um conjunto de técnicas que são empregadas tanto para os algoritmos aprenderem algo, quanto para que eles consigam, a partir de uma nova entrada, te dar uma solução, eles possam também reaprender as coisas. Então, a partir de 1970, aí, houve uma maior disseminação do uso de técnicas de computação baseada em IA. Pensando mais especificamente aí, né, nesses casos reais que a gente fala. Então, você já deve ter ouvido falar de sistemas especialistas ou sistemas baseados em conhecimento. Então, baseado no conhecimento de um médico sobre características do câncer de mama. Então, baseado nisso, os sistemas são os sistemas são alimentados para que ele saiba o que é, né, como é que funciona, quais são as características e que ele possa identificar isso. Então, um determinado conhecimento é colocado dentro de um algoritmo para que ele possa ser especialista em uma determinada área e conseguir, então, predizer algumas coisas para nós. Quando a gente pensa, né, que tudo isso não, né? Que algumas dessas coisas hoje, elas são feitas manualmente, vamos dizer assim. Eu quero identificar, a partir de um exame oftalmológico, se determinada pessoa precisa ir para a cirurgia ou não. Então, hoje você vai no oftalmo, ele vai lá, examina seu olho, te coloca lá no aparelho, faz algumas imagens, tira algumas medições, e a partir disso ele te fala, ó, você tá com celatocone, ó, você tá com glaucoma, né? Então você precisa fazer uma cirurgia porque a partir daqui, dado a gravidade aí do seu problema, você vai perder a visão em X tempo. Então tudo isso é possível com o conhecimento do médico. Nós, enquanto de uma área externa, temos que aprender isso para então colocar isso no algoritmo. Então, a gente precisa sempre desse profissional que está aí ligado a você e que ele tem um conhecimento da área. Por exemplo, eu no meu mestrado fiz lá um software que calculava a volumetria de estruturas cerebrais, aí a partir de imagem de ressonância magnética. Então, o que acontece? Para mim era tranquilo, porque eu pegava a imagem, colocava na tela e o médico, né, o neurologista, tinha que ir lá e circular as áreas, porque existem áreas específicas que vão atrofiando quando o paciente tem Alzheimer. E eles medem a evolução do Alzheimer a partir dessa medição de área, de volume de áreas diferentes do cérebro, como o hipocampo, por exemplo. Então, eu era totalmente dependente do parecer do médico, porque visualmente eu não conseguia identificar
o que era cada uma das áreas. Então, eu tive que aprender dessa determinada área. Então, quando a gente faz isso, que é todo o processo de desenvolvimento de software, a gente faz entrevista, né? A gente precisa de outras pessoas. A resposta deles, às vezes, é subjetiva. Outras vezes, eles falam uma coisa e a gente entende outra, ou a gente pergunta uma coisa e eles respondem outra. E assim sucessivamente, né? Então, se um, um algoritmo, né, conseguisse fazer essa aprendizagem, quanto mais acurado for esse algoritmo, mais fácil é de ele trabalhar e eliminar um pouco dessa subjetividade, da falta de cooperação, né, que a gente precisa relacionado ao ser humano. Fora que vai ser muito mais rápido, né? Então, na verdade, a ideia é que o seu aprendizado de máquina seja capaz de aprender a partir de experiências passadas, a partir de uma hipótese. Então, esse processo de pegar a hipótese, né, aproximar ela de uma função a partir da experiência passada, é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, aí, a gente vai ter o processo de indução de hipóteses. Então, vamos pegar como exemplo aqui um hospital. E nesse hospital a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente pensar em um sistema gerencial para o hospital, ele é gigante. Você tem desde a parte financeira até a parte do cuidado mesmo, que está lá na pontinha. E ele é um sistema realmente grande e capaz de nos dar respostas para uma infinidade de coisas. Aqui, nesse exemplo, vamos pensar em um paciente. Então, o paciente é o que a gente chama de objeto. É o cara que tem as suas características. Então, se a gente pensasse na programação orientada a objetos, o paciente ali seria a minha classe, os atributos são as características que essa classe vai poder abstrair. Então, eu teria ali, por exemplo, ID, nome, idade, sexo, quais são os sintomas que ele tem, quais são os exames que ele fez, data de nascimento. E assim eu poderia ter vários outros atributos ali. Então, o hospital é o meu conjunto maior. Dado esse conjunto, eu tiro dele o que eu quero estudar, que são os objetos do tipo paciente. E esse paciente aí vai ter os seus atributos. Então, se eu tenho genericamente aqui nesse círculo o hospital como um todo, eu tenho objetos aqui dentro que são pacientes. Tá? Então, é de meio de teoria dos conjuntos aqui. Legal. Pensando que eu vou usar um método de indução das hipóteses, eu tenho que separar esses caras, né, depois em dois grupos. Mas eu tenho que entender primeiro que eu tenho atributos que são de entrada do meu sistema e atributos que são de saída. Então, esses atributos de entrada, eles são chamados de previsores, e o de saída é o que eu quero atingir, que é a nossa meta ou é o nosso alvo. Então, você pode usar aí essas duas nomenclaturas. Beleza. Baseado nisso, sabendo que eu preciso ter alguém de entrada e alguém de saída, eu consigo fazer com que o meu algoritmo aprenda. E como é que ele vai aprender? A partir de um treinamento. E esse treinamento, ele é feito através, né, do uso de alguns carinhas desse conjunto aqui. Então, se eu tenho paciente 1, 2, 3 e 4, eu posso pegar o 1 e o 4, por exemplo, para fazer parte do meu treinamento. E os outros, depois eu vou usar para testar. Então, eu vou escolher alguns caras, dada essa minha base, dado esse meu conjunto de elementos, nesse caso, conjunto de objetos, e vou treinar o meu sistema a partir desse conjunto. Tá, beleza. Mas eu posso escolher qualquer um? A princípio, se fosse aleatório, você poderia ir lá, sortear algum randomicamente e mandar ver, né?
É possível, sem maiores problemas. Porém, pensa que você pode dar o azar de pegar um cara ali que não consegue especificar exatamente uma determinada doença. Ele é um cara que os atributos eles não são muito bons para identificar o que você está precisando. Então você meio que treina uma rede, né? Você treina um algoritmo capenga. Então o que acontece? É legal que você olhe minimamente, né, esse modelo, olhe minimamente esse objeto aí, para saber se os valores dos atributos que ele tem realmente são viáveis para que você consiga fazer o treinamento. Então, existem métodos de você filtrar, né, de você separar esses caras que são mais viáveis. Tem uma galera aí que eu acho que trabalha com o Rodrigo, né, usando lógica para consistente. Também é bem legal. Tem peso, tem uma infinidade de coisas aí que dá para se fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, você vai, do conjunto geral, separar um conjunto de treinamento e esse modelo ou hipótese tem que ser capaz de relacionar os valores dos atributos de entrada desse objeto, né, do conjunto de treinamento, aos atributos de saída. Então, esse cara, realmente, ele tem a doença X. Então, beleza, ele vai lá para o meu treinamento. O médico já laudou, ele tem bastante atributos aqui, ele tem vários exames. Esse é um cara, sopa, supimpa para o meu treinamento. Tá? E assim a gente vai separando as coisas. Quando você vai fazer a indução das hipóteses, você vai ver que, às vezes, aqueles objetos, né, aqueles registros, aqueles conjuntos que você separou, tem alguns dados que são inconsistentes, tem ruído, né, tem coisa que é redundante. Então, acontece um pré-processamento, acontece um filtro inicial para que esses caras não cheguem na próxima fase, né, que eles efetivamente não passem aí para o treinamento. Então, em paciente, por exemplo, nos slides anteriores aqui, tinha a identificação dele e o nome. Isso é irrelevante para a detecção de uma doença, por exemplo. Já sexo, idade, se é fumante ou não, e os sintomas são mais viáveis. Porque com identificação e nome, você não vai conseguir fazer aí um treinamento para o algoritmo saber sobre patologia. Então, quando você começa a observar e fazer esse pré-processamento, pode ser que algum objeto desse conjunto que você selecionou não vá continuar nesse conjunto para fazer o treinamento. Okay? A gente tem que pensar aí nessas coisas. Então, ainda falando sobre a indução das hipóteses, a gente tem que pensar que os objetos escolhidos aí, eles têm que ser capazes de generalizar a hipótese. Então, uma vez induzida essa hipótese, é desejável que ela seja válida para outros objetos do mesmo domínio, ou, né, na verdade, do mesmo problema, e que não fazem parte do conjunto de treinamento. Então, vejam, tínhamos 4 pacientes, o paciente 1 foi retirado aqui, coloquei em pretinho, que ele não tinha, né, tinha ruído, não era um cara muito bom. Sobrou o paciente 4 para fazer o treinamento do meu algoritmo, e depois o paciente 2 e 3. Só que eu tenho que garantir que esse paciente 4, ele tem uma generalização alta. Por quê? Porque aí o meu algoritmo vai ser capaz de identificar o 2 e o 3 a partir das características que ele aprendeu com o 4. Tá? Então, por isso que é importante essa seleção, esse pré-processamento do que você vai usar para treinamento. Então, essa capacidade de generalização aí, ela tem que ser alta. Se eu tenho uma capacidade baixa, ela pode acontecer por 2 motivos. Um, a sua
A rede, né, o seu algoritmo, ele pode estar super ajustado aos dados do treinamento. Ou seja, ele ficou tão perfeito para esses caras que você escolheu para serem usados aí como treinamento, que ele só reconhece esses caras. Então, ele ficou muito ajustado ao treinamento, sem dar margem para outras coisas que também são verdadeiras, mas que não conseguem passar aí pelo algoritmo. Ou ela pode estar subajustada. Então, ela não foi treinada corretamente, tinha muito ruído aí, e eles não conseguem, se você treinou a rede aí com o paciente 4, aí você bota o paciente 4 de novo, ele te dá outro resultado. Então, aí, o que acontece? Ele não está reconhecendo nem os caras que foram utilizados para treinamento. E esses caras, ele tem que reconhecer 100%, sem falha. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa história. Porque o que acontece? O cara não conseguiu, né? Então, você meio que treinou essa rede, treinou esse algoritmo de uma forma errada em algum momento. Ou você passou características do seu objeto que não são representativas, ou que são muito simples, ou que não capturam aí os padrões básicos para identificar determinada doença, determinada saída que você precisa. Então, tudo isso tem que ser pensado aí. Então, dentro disso, a gente tem o chamado viés indutivo. Então, quando um algoritmo ele está aprendendo a partir de um conjunto de dados, na verdade, o que ele está fazendo? Procurando uma hipótese dentro de um conjunto aí de hipóteses possíveis. E essas hipóteses, elas têm que melhor descrever a relação entre os objetos. Então, os 4 pacientes lá, o cara que vai para o treinamento tem que ser o cara mais adequado para representar as características desses caras como um todo. Então, quando eu falo características, eu não estou falando, por exemplo, sexo. Ah, ele é feminino ou masculino. Ah, a idade dele é mais velha ou mais nova. Isso, obviamente, vai entrar depois na parte do aprendizado do algoritmo. Porém, eu estou pensando em característica em si. Cor do cabelo ou sexo, altura ou cor dos olhos. Então, assim, pense no peso que determinada característica e na informação que tem dentro dessa característica para fazer essa análise. Né? Então, ele tem que descrever as relações entre os objetos e que melhor se ajuste aos dados de treinamento. Então, é aí que a gente vai conseguir treinar melhor a nossa rede. Então, cada algoritmo que a gente tem, ele usa uma forma de descrever essa hipótese, né, de induzir essa hipótese. Então, sei lá, redes neurais, que a gente vai ver aqui ó, no item C, elas representam isso através de um conjunto de números reais. Ó. Então, ela está aqui, ela está representando as características, né, representando a hipótese para um determinado treinamento. Então, lógico que são associados pesos, né? Tem uma infinidade de regras aí para tudo isso funcionar. Então, esse exemplo é simples, falando só sobre a forma com que esses caras trabalham. Então, uma árvore de decisão, a primeira ali, ó. Então, o primeiro carinha é o peso, depois é o sexo. Então, elas utilizam essa estrutura de árvore e aí cada nó tem uma pergunta referente ao valor do atributo. E aí, de acordo com essa resposta, você vai descendo os níveis e vai chegando na resposta. Então, por exemplo, se o cara tem mais de 50 quilos, beleza, doente. Ah, não, o cara tem menos. Beleza. Ah, vamos ver qual que é o sexo. Ah, feminino, então é saudável. Então, se ele tem menos de 50 e é masculino, ele é doente. Então, o que acontece? Cada um vai trabalhar aqui de uma forma para chegar da análise macro até conseguir chegar na saída que você deseja. Se você olhar
especificamente, você fala assim, beleza, faça um algoritmo que faz isso. Fiz isso lá no primeiro ano do curso. Ótimo. Beleza. É essa a ideia, mais ou menos, que a gente tem até o momento. Não, esse cara, ele é especificado por um conjunto de regras aqui, que é a mesma coisa ali da árvore de decisão. Então, você vai ter essa representação baseada nesses dados aqui e baseado nessas regras. Então, essa representação que é utilizada, ela define o viés, né, ou bias, de representação do seu algoritmo. Esse viés de busca é a forma como o algoritmo encontra a hipótese que melhor se ajusta aos dados de treinamento. Então, você fez todo o pré-processamento tal, e vai fazer os testes para saber quem melhor se ajusta. O viés é necessário para restringir as hipóteses a serem visitadas no espaço de busca. Então, ele é necessário porque aí você diminui o trabalho, né, o custo de busca dessas coisas. Sem viés, um algoritmo de aprendizagem de máquina não consegue generalizar o conhecimento adquirido durante seu treinamento. Faltou um acento ali. Para aplicá-lo com sucesso a novos dados. Então, ele precisa desse viés bem ajustado para que ele consiga ser um cara eficiente, ser um cara que consiga, em tempo hábil, a partir das informações de entrada, te dar aí a informação de saída. Então, de cara, parece assim, esse viés, ele vai ser uma limitação para o algoritmo. Na verdade, a ideia não é que ele seja uma limitação, mas sim que ele consiga generalizar esse conhecimento que ele adquiriu e aplicar isso depois para a sua execução, vamos dizer assim, né? Para te dar respostas. Existe também a tarefa de aprendizado da nossa aprendizagem de máquina. Então, a gente sabe que esses algoritmos, eles têm sido utilizados aí para várias tarefas, como já comentamos aí anteriormente. E eles podem ser organizados de acordo com vários critérios. Então, um deles vai ser o paradigma aí de aprendizado. E esse paradigma diz que os critérios podem ser preditivos ou descritivos. Na verdade, ficou um carinha a mais aqui também. Então, quando a gente fala de preditivo, a gente fala que, na verdade, a meta desse cara é encontrar uma função, modelo ou hipótese, a partir dos dados de treinamento que possa ser utilizada para prever um rótulo ou um valor que caracterize um novo exemplo. Então, com base nos valores dos atributos de entrada daquele objeto, né, esse objeto do conjunto de treinamento tem que ter os dados de entrada e os dados de saída. Tais algoritmos induzem modelos preditivos seguindo aí o paradigma da aprendizagem supervisionada. Então, por que supervisionada? É bem o que a palavrinha diz aqui mesmo. Ele está sob supervisão, ou seja, eu coloco ABC, eu sei que tem que sair D. Se eu colocar ABC e sair F, alguma coisa tem errado. Então, eu treino você falando assim, se você fizer isso, vai dar isso. Se você fizer isso, vai dar isso. Sempre. Tá? Então, isso é uma supervisão. Então, significa que esse supervisor externo conhece a saída que o cara tem que dar. Você fez um algoritmo lá, dadas as entradas, eu sei a saída que ele tem que executar. Okay? Aí as descritivas, cuja meta é explorar ou descrever um conjunto de dados sem o uso do atributo de saída. Aí que tá. A gente já passa para outro paradigma, que é o não supervisionado. Então, ele vai encontrar grupos de objetos que sejam semelhantes ou que tenham regras de associação que se relacionam dentro ali do seu grupo
de treinamento para ele conseguir fazer essa associação com os demais objetos e os seus atributos para trazê-los aí, associá-los a esse grupo que ele já conseguiu entender. Então, se a gente for dar uma olhada nesse gráficozinho aqui, então a gente tem o aprendizado indutivo, que é o carinha que tem que garantir que possam ser realizadas generalizações. Ele pode ser de dois tipos, o preditivo e o descritivo, sendo o preditivo o cara que é supervisionado e sendo o descritivo o cara que não é supervisionado. Pensando ali no preditivo, a gente tem os caras que são discretos e os caras que são contínuos, ou seja, os caras cujas tarefas são de classificação ou de regressão. Então, eles vão trabalhar com os dados discretos ou os contínuos. Os caras que são não supervisionados aqui, eles podem ser divididos aqui em 3 tarefas. Um de agrupamento, por similaridade, um de associação, por padrões, e um de sumarização, por descrição. Então, aí, a gente vai verificar que esses caras podem trabalhar aí conectados dessa forma. Então, tenho o aprendizado indutivo lá em cima, que por onde são realizadas, né, as nossas generalizações, sempre a partir dos dados que a gente tem a respeito de um determinado problema. E aí depois a gente tem os tipos de aprendizado, ele pode ser de 2 formas, então eu vou trabalhar supervisionado ou não supervisionado. E aí tem tarefas dentro de cada um desses caras que vão conseguir distinguir aí o rótulo que esses dados vão ter. E aí a gente pode usar depois classificação e regressão. Do lado aí do não supervisionado, a gente vai ter uma descrição dos caras, né, descrição aí dos objetos, e aí agrupá-los, associá-los ou fazer a sumarização. Então, além desses caras, a gente tem outras tarefas aí de aprendizado. Eu posso ter um cara que é o semi-supervisionado. Então, ele vai ter uma certa parte que passa por supervisão e outra que não. Então, pode ser uma tarefa de agrupamento semi-supervisionado ou de classificação e regressão semi-supervisionado. Então, se a gente der uma olhada, ó, classificação e regressão aqui, ó, tá dentro do supervisionado. Só que eu posso ter um modelo onde esses caras vão trabalhar não totalmente supervisionados, por isso que é semi aqui. Um agrupamento é utilizado quando os dados não são rotulados. Então, eu não sei, não consigo rotular aí os dados, mas eu conheço as restrições sobre ele. Então, por exemplo, como que um par de exemplos deve estar no grupo, nesse grupo X, e como que ele deve estar num determinado grupo Y. Então, aí eu consigo classificá-los com isso. Então, a classificação é utilizada em tarefas em que apenas parte dos exemplos de treinamento possui um rótulo. Da mesma forma que a regressão. Temos também o aprendizado ativo, e aí ele vai ele vai selecionar interativamente os exemplos a serem rotulados e vai atribuir esse rótulo a esses caras. Então, ele separou o exemplo, rotula e guarda. Apenas os exemplos que apresentam uma característica ausente nos exemplos rotulados são selecionados. Então, aí ele contribui para melhorar a qualidade. Então, eu tenho uma determinada análise dos objetos aí que foram utilizados como entrada. A partir do momento, e eu rotulei esses caras, a partir do momento que vem um outro cara com uma outra característica que não estava nos anteriores, eu analiso essa característica e incluo ela para que ela aprimore o meu algoritmo.
Nesse caso, você pode utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina que já sejam existentes. Você pode pegar um modelo existente e implementar, enquanto nos demais a gente tem que criar algoritmos novos aí. O último cara é o aprendizado por esforço. Então, a meta desse cara é reforçar ou recompensar uma ação considerada positiva e punir uma ação considerada negativa. Então, sei lá, o algoritmo tem que te dar a menor distância entre dois pontos. O algoritmo tem que escolher um determinado caminho para executar determinada ação. Então, a partir do momento que ele consegue escolher o caminho ideal, você dá um pontinho positivo para ele, igual colocar adesivinho lá no caderno das crianças, né? Muito bom, você foi espetacular, ou colocar outro adesivinho lá de você precisa melhorar. É bem essa a história. Então, quando o algoritmo se comporta da forma com que você vê que é o melhor, ele é classificado melhor, ele ganha um peso, ele ganha uma pontuação positiva. Se ele faz uma ação que não é, uma ação que não é considerada positiva, né, que ajuda na solução do problema, então ele vai punir o seu algoritmo. Então, quando ele passa por trechos pouco promissores, ele perde. Quando ele passa pelo trecho legalzinho, ele ganha. Ok? Então, esse primeiro material fala um pouco do que a gente conversou aí anteriormente.